Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência de forma efusiva, desembargador Romero Marcelo, quero cumprimentar o ilustre relator, desembargador Oswaldo Trigueiro, cumprimentar também o desembargador João Alves, registro os meus cumprimentos ao doutor Antônio Sarmento, procurador de Justiça, cumprimento também o serventuário Marco Aurélio, sempre muito atencioso com os advogados, muito diligente, muito responsivo nas mensagens do WhatsApp, muito obrigado, doutor Marcos Aurélio. E cumprimento os meus colegas advogados na pessoa da doutora Thaís Boeres, que tem um nome tão complicado quanto o meu e que fez uma brilhante sustentação oral. Fica aqui o cumprimento a Vossa Excelência, em nome de quem também cumprimenta a advocacia pública, da qual eu também honrosamente faço parte em um determinado município aqui da Paraíba. Doutora Thaís, de forma muito inteligente e perspicaz, trouxe alguns aspectos sociais para essa discussão, mas é importante que nós coloquemos os pingos nos is, como se diz popularmente. Tá? Enquanto ela falava, eu fui tomando nota para poder, ponto a ponto, trazer as informações que são importantes para o julgamento deste caso em concreto. Eu vou rememorar como ela bem fez. Esse caso, desembargador João Alves, toda a fundamentação que é objeto da sustentação e do recurso da Prefeitura de João Pessoa, da Municipalidade e da CEMOB, que é a Autarquia de Trânsito e Transporte responsável, todos esses fundamentos, eles foram objeto de julgamento no processo judicial 083, 2322, 67, 2017, 815, 2001. Neste processo judicial que eu menciono, a ação foi julgada procedente para declarar a ilegalidade da portaria 05/2017, que fixou a tarifa de ônibus naquele ano. Essa ação foi submetida a um julgamento por este egrégio tribunal, nesta mesma egrégia Câmara, e eu tive a curiosidade, desembargador Romero, de consultar a certidão de julgamento para saber se eram vossas excelências que estavam presentes. E, coincidentemente, era. Então, o desembargador Oswaldo, o desembargador Romero Marcelo, o desembargador João Alves, à unanimidade, desproveram os recursos de apelação da Prefeitura e mantiveram a sentença de primeiro grau para reconhecer a ilegalidade da portaria 05/2017. Desta apelação, a Prefeitura interpõe um recurso especial, não avança no Tribunal da Cidadania e o processo, doutora Thaís, respeitosa, mas de forma incisiva, respeitosamente, transitou em julgado, sim, no dia 31 de março de 2023, certidão transitada em julgado colacionada ao feito processual mencionado no ID 72796103 e, portanto, aquela decisão é imutável, inclusive há despacho para que eu possa executar os honorários de sucumbência. Então, o que é que a premissa inicial dessa discussão é esta, salvo data máxima venha. A portaria 05/2017, ela é ilegal, ponto, por decisão transitada em julgado. Que portaria é essa, desembargador Romero? Naquela oportunidade, em janeiro de 2017, anualmente, a CEMOB faz um estudo técnico através de um procedimento administrativo, desembargador João Alves, para dizer quanto é o valor da tarifa de ônibus, para o usuário pagar, para o passageiro pagar. Naquele ano, em janeiro de 2017, a CEMOB fez os estudos técnicos e fixou a tarifa em R$ 3,30. R$ 3,30. De acordo com o nosso contrato de concessão, há um edital de licitação de concorrência constante dos autos, nós ganhamos, os dois consórcios vencem a licitação e nós temos um contrato de concessão. Tudo isso está no processo, desde a inicial. De acordo com o nosso contrato de concessão, há um determinado dispositivo, uma cláusula em específico, que diz o seguinte: a tarifa de ônibus ela tem que ser fixada em conformidade aos estudos técnicos da CEMOB, pelo prefeito de João Pessoa. O dispositivo fala de forma muito clara, em conformidade.
E foi isso que foi enfrentado no processo 083, 23, 22, 67, 2017, que já transitou em julgado em março deste ano. Já se reconheceu que era para ser feita em conformidade. E já se reconheceu que houve a ilicitude. Só que o que ocorre, desembargador Romero? Naquela oportunidade, embora o estudo técnico da CEMOB diga que era 3,30, repito, o estudo da CEMOB, não é das empresas. Quem faz o estudo técnico para fixar o valor da tarifa é a CEMOB, que é a autarquia de transporte da municipalidade da capital. Lá, 3,30. Nosso contrato disse que quem fixa é o prefeito. Então, a CEMOB remete o estudo técnico com a ata de reunião para o chefe do Executivo Municipal e o chefe do Executivo Municipal profere um ato administrativo através dessa portaria dizendo o seguinte: olha, 3,30 não, 3,30 está caro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui os índices de inflação, que na minha avaliação é o mais correto, e aí não é 3,30, a tarifa fica no valor de 3,20 centavos. Então, por um ato unilateral do chefe do Executivo, se fixou a tarifa de transporte João Pessoa em 10 centavos a menor do que a CEMOB assim disciplinou. Pois bem, nós ajuizamos a mencionada ação, o Judiciário da Paraíba defere a liminar em primeiro grau, o processo é submetido a alguns agravos de instrumento, decisão de primeiro grau mantida, inclusive o desembargador João Alves foi um dos relatores de um determinado agravo de instrumento, mantendo a liminar de primeiro grau. A prefeitura, não satisfeita, faz um pedido de suspensão da liminar na presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, negado, contra a decisão da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. A prefeitura interpõe um novo pedido de suspensão da liminar, desta feita na presidência do STJ, na época presidido pela ministra Laurita Vaz. E aqui, se Vossas Excelências me permitem, trazer um trecho do que ela colocou na decisão dela, ainda em caráter liminar. A ministra diz, e aqui é importante dizer, desembargador Oswaldo Trigueiro, nós não estamos aqui diante de um precedente, não. Essa decisão que eu vou ler agora, ela é exatamente sobre a portaria que está sendo discutida aqui nessa ação. Não é um precedente jurisprudencial de um setor de transporte em outro estado do Brasil, não. É sobre este caso em concreto. É sobre o ano de 2017. E naquela oportunidade, a presidência do STJ disse o seguinte, abre aspas no que interessa. Em verdade, o contrato apresenta fórmulas pré-estabelecidas objetivamente para o cálculo das tarifas, indicando prima facie tratar-se de normas cogentes de observância obrigatória pelo chefe do Executivo Municipal. De modo que não me parece razoável, diz a ministra na decisão, presidente do STJ na oportunidade, ministra Laurita Vaz, não me parece razoável desprezar todas as variáveis supramencionadas para fixar as tarifas com base na inflação apurada nos últimos 12 meses. Fecha aspas. Então, o STJ apreciou essa tese da prefeitura, que aqui é trazida mais uma vez. Aplicamos a inflação. Não, não é a inflação que tem que ser aplicada. O nosso contrato de concessão e o edital de licitação tem uma fórmula matemática que tem que ser feito o cálculo para identificar o valor da tarifa. E quem faz isso é a CEMOB. E a CEMOB fez naquele ano e disse que a tarifa era 3,30. Então, a tese discutida naquele feito é que não poderia o chefe do Executivo Municipal simplesmente rasgar o contrato e baixar o valor da tarifa lateralmente. A tarifa tem que ser fixada em conformidade aos estudos técnicos da CEMOB. É isso que diz o nosso contrato de concessão. Pois bem, ultrapassando essa premissa desse primeiro processo, reconhecida a ilegalidade de forma transitada, já com o trânsito julgado dessa discussão como um todo, nós partimos para o segundo momento, que é o que me traz aqui, nesse julgamento, que é o que me traz aqui na ação que foi proposta pelos consórcios. Ora, se eu estou diante de uma ilegalidade, a ação agora nos discute. Eu sofri um prejuízo? Eu tenho direito a uma indenização? Sim, é o que nós buscamos na nossa ação, e é o que foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau.
é muito clara é muito claro, perdão, o prejuízo que foi causado pela ilegalidade já reconhecida da Prefeitura Municipal de João Pessoa e da CEMOB naquele ano de 2017. É muito claro que houve esse prejuízo. Então, a responsabilidade é sim objetiva, até porque a discussão sobre a responsabilidade subjetiva é tese nova, trazida aqui da tribuna. Não foi objeto de discussão durante a instrução do processo. Mas avancemos. Houve ilegalidade? Sim, transitado em julgado, ação anteriormente proposta. É dessa ilegalidade eu tenho um direito de indenização? Me parece muito claro. Se o prefeito pratica uma ilegalidade de baixar o valor da tarifa unilateral de 10 centavos, me parece muito razoável que houve o dano de 10 centavos para o passageiro transportado durante o período em que aquela tarifa esteve vigente. Ora, se eu transporto um determinado número de pessoas, era um cálculo aritmético simples. Verificar com exatidão o valor a ser objeto da indenização. E aí eu chego no terceiro ponto dessa discussão do objeto de julgamento de Vossa Excelência. Qual? Há uma ilegalidade? Sim. Processo transitado de julgado. Eu tenho o direito de ser indenizado? Sim. O dano é muito claro, o nexo de causalidade é muito translúcido nesse caso em concreto. Certo. E de quanto? Esse é o terceiro ponto. Quanto é o objeto do valor da indenização? Como foi que nós chegamos ao valor específico que é o objeto da sentença, 4 milhões em uma determinada quantia? A conta é muito simples, desembargador João Alves, é muito simples de fazer. O sistema de transporte público de João Pessoa, ele tem dentro de sua operação o sistema de bilhetagem eletrônica. Desembargador Romero, 90% dos passageiros não pagam mais em dinheiro. Eles pagam através de um cartão eletrônico. Coloca crédito dentro desse cartão, aproxima esse cartão do validador e a catraca abre. Desconta-se a quantia da passagem e aquela informação daquele passageiro é inserida no sistema de bilhetagem eletrônica. Isso é uma tecnologia que é proporcionada pelas empresas, mas que quem faz a gestão é a CEMOB, está no contrato. Eu juntei na instrução do processo, que é de competência da CEMOB fazer a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica. Então, na minha inicial, doutor João Alves, o que foi que eu fiz? Eu peguei o sistema de bilhetagem eletrônica, verifiquei quantos passageiros foram transportados durante o período em que a tarifa ilegalmente fixada pela edilidade municipal esteve vigente e multipliquei por 10 centavos. Pois bem, contestação da CEMOB, contestação da prefeitura. Trouxeram algum documento, alguma informação para confrontar o número da indenização? Ah, não, Rembrandt. As consorciadas juntaram informação aí, esse número está errado, eu tenho aqui. Eu sou o poder público concedente, diria a prefeitura, na contestação. Está aqui os dados, ó. Você não transportou essa quantidade de passageiros, não. Você transportou uma quantidade a menor. Fizeram isso? Não. Não consta documento sobre isso na contestação. E mais, a instrução avança. A magistrada de primeiro grau, durante a instrução, intime-se às partes para indicar as provas que pretende produzir. E o que é que a prefeitura faz, desembargador João Alves? Não tenho provas a produzir, doutor. Não tenho provas a produzir, excelência. Julgamento antecipado da LIDE. O que é que a prefeitura faz? A CEMOB faz. Ambos fazem. Da mesma forma. Tanto a prefeitura quanto a CEMOB pleitearam o julgamento antecipado da LIDE. Não pleitearam perícia, não, desembargador Oswaldo. Não tem pedido de perícia no processo, não, desembargador Romero. Excelência, tem 1 minuto. Vou fechar, professor. Muito obrigado. E aí, no ato da sentença, julgando procedente, por conta de uma impugnação genérica realizada pela edilidade recorrente, a juíza julga procedente a ação in toto, acolhendo os pedidos da inicial, de forma, data máxima venha, acertadíssima e em consonância ao entendimento deste egrégio tribunal. Razão pela qual a defesa das consorciadas pleiteia, desembargador João Alves, desembargador Oswaldo, desembargador Romero, o desprovimento dos recursos, tanto da CEMOB quanto da municipalidade da capital do nosso estado, mantendo-se, por conseguinte,
a integralidade da sentença proferida. É o que se requer, senhor presidente, ilustre relator. Muito obrigado.